Estamos começando mais um episódio aqui do Pod da Ilha e hoje um convidado super especial. Já foi de Bauru, mas agora está em São Paulo, Florianópolis. Estou com o Thiago Turbian aqui no Pod da Ilha. Fala, Se apresenta aí, Thiago. Beleza? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer poder estar aqui conversando com você. Eu que agradeço, rapaz. Uma honra estar com você aqui, viu? Melhor ainda em Bauru. Eu não imaginava que você viria aqui, rapaz, te confesso. Vim com o maior prazer. Que legal. Com o maior prazer. Thiago, 31 anos. Acabei de perguntar pra ele a idade dele, nem ele lembrava. O tempo tá voando, Thiagão. Infelizmente. 31 anos, novo. E um jovem cheio de história, empreendedor. Conta um pouquinho aí, Thiago, da sua história, como começou. Minha história de trabalho começa nessa cidade, né, em Bauru. Meu primeiro trabalho foi numa empresa que digitalizava as guias de exame médico da Unimed. Legal. E isso foi com 17 para 18 anos. E entrei para a IT, né? Comecei a fazer administração de empresas. E trabalhar nessa empresa e fazer a ADM na IT foi o suficiente para entender que era o que eu não queria para minha vida. E aí, O que você fazia lá, Thiago? Na IT? Na empresa que você Na trabalhava? empresa eu digitava, era estagiário, eu pegava as guias, né, de exames da Unimed que os médicos solicitavam para os pacientes, eu tinha que passar aquilo para o computador, sabe? Um trabalho horrível, chato pra caramba. Mas meu pai sempre impulsionou essa pegada de trabalho. Putz, desde os meus 10 anos, uma das coisas que eu mais gostava era brincar de escritorinho, ia na Calunga, comprava tudo que era bloquinho, montava meu escritório e ficava brincando disso. E aí eu tenho que o meu day one de carreira, de vida profissional, realmente começou ali. Então eu costumo contar a minha história a partir desse ponto. Então fiz um ano de IT, fiquei mais ou menos 3 meses nesse trabalho. E de fato eu achei muito pequeno para mim naquele momento, sabe? Você fez um ano só de IT, então? Eu fiz um ano. Aí eu me transferi para Embi Morumbi, em São Paulo, onde eu cursei mais 2 anos. Administração. ADM também, não peguei o diploma. E aí odiava o curso, não tinha o menor prazer em estudar aquilo, achava um curso um pouco vazio, não gostava muito da instituição também. E aí foi também onde começou a segunda revolução da minha vida. Eu já estava há mais ou menos 2 anos em São Paulo. Quantos anos você tinha nessa época já? Eu tinha 19 anos de idade. 19 anos. Começou cedo demais então, Thiagão. Comecei muito cedo, cara. Eu comecei muito cedo. Mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho, sabe? E qual foi essa virada de chave? A minha grande virada de chave foi a faculdade. Então, eu estava muito satisfeito com a Embi Morumbi. Já estava 2 anos trabalhando no mercado imobiliário. Tinha entrado como estagiário. Aí fui promovido para assistente de marketing. Já estava como gerente de marketing dessa imobiliária que na época, hoje ela fechou. Na época figurava entre as 5 maiores do país. Uau. E aí, você fazia o que lá? Corretor ou não, marketing, era gerente de marketing. Comecei como estagiário de marketing, fui para assistente, cumpri essa escalinha mesmo, né, inicial. Mas aí estava muito satisfeito com o que estudava, e aí buscando um novo curso, alguma coisa que me instigasse, eu achei Ciências Sociais na PUC São Paulo. Na época também era um dos melhores cursos de Ciências Sociais que tinha no país. E aí realmente deu um boom na minha vida. Então eu não queria mais ficar no mercado imobiliário. O curso era um curso de doutrinador de esquerda, porque é uma entidade marxista. Certo. Então eu estava muito incomodado com trabalhar no mercado imobiliário e tinha aulas sobre a devastação do mercado imobiliário no bairro da Moca, sabe? Entendi. Então ali começou a conflitar um pouco e esse conflito para mim foi óbvio. Na época é doído, é sofrido, mas foi muito positivo, porque foi no momento que eu saí da empresa que eu abri minha primeira empresa e não voltei mais, né? E qual foi essa primeira empresa que você abriu? Foi a primeira e a última, né? Ela foi a primeira a abrir e a última a fechar, que eu fechei há mais ou menos 1 ano e meio atrás, que é a Bytes Per Second, na BPS. É uma agência de marketing digital. Que legal. Então a gente abriu essa empresa em 2012, mais ou menos. Pegamos toda aquela efervescência do início das redes sociais, então o Orkut tinha acabado de desaparecer, o Facebook dando aquele boom como um todo, o iPhone estava surgindo também nessa época, os políticos então olhando muito pra você Twitter. Acompanhou tudo, essa chegada das redes sociais, essa transformação? Não vou dizer tudo, porque seria a prepotência da minha legal. parte, mas acompanhei bastante. WhatsApp não existia na época, né? Snapchat, TikTok, Instagram... Tinha aquele que a gente usava na época, mais do que o WhatsApp, era aquele roxinho. O roxinho?
Eu esqueci o nome agora, mas o WhatsApp ele podia até existir, mas eu tinha Quase não tava aqui, né? eu tinha BlackBerry, eu usava BBM na época, sabe? Que legal. E Ciências Sociais já era esse nome, essa nomenclatura do curso naquela época? Já era, né? Ciências Sociais. Você tem as graduações Sociologia, Antropologia, Ciência Política, História. As Ciências Sociais, ela é a grade que tem essas 8 matérias como base, né? 8. Então vai Antropologia, Sociologia, História, Política, Psicologia e Economia. Então são as bases das Ciências Sociais e depois vocês se formando, você pode se especializar em alguma dessas áreas para vir a ser um sociólogo ou E como que você conheceu as ciências sociais? Como que foi essa... Cara, eu conheci da maneira que eu acho que todo mundo deveria conhecer uma universidade, sabe? Então eu entrei em administração de empresas porque meu pai fez, porque minha mãe fez, porque eu não sabia o que eu queria fazer, só sabia que eu não queria ser advogado e médico. Então, sabe, se quer ser empresário, vai fazer a ADM, né? Nas ciências sociais, eu estava muito infeliz mesmo. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu fui para São Paulo buscando isso e não tinha encontrado. E a minha mãe percebeu essa insatisfação muito grande. Eu brincava, hoje digo brincando, mas na época era muito sério. Eu saía da Elite Brasil, que era a imobiliária que eu trabalhava, e eu tinha uma opção. Eu virava à direita, ia para Embi Morumbi, eu virava à esquerda para casa. E aquilo era a decisão mais difícil do meu dia. E eu queria sempre ir para a esquerda, para voltar para casa, não tinha a menor vontade de ir para a faculdade. E aí minha mãe foi me questionando sobre isso. Ela falou, olha, vamos procurar um curso, vamos procurar uma faculdade. Você sempre gostou muito de história. E aí começou. Então ela trouxe para mim, eu sou eternamente grato a ela por isso, ela trouxe para mim o conteúdo programático, literalmente, do curso de História, do curso de Sociologia, do curso de Ciências Sociais e do curso de Serviço Social. E aí eu fui ler o que eu ia aprender na faculdade, antes de escolher a faculdade. Nossa, aí quando eu senti, eu fico todo arrepiado de contar isso para vocês, quando eu senti que eu queria as Ciências Sociais, eu tinha Mackenzie, PUC, uma outra, minha mãe falou, vamos na faculdade. E nós fomos à faculdade, eu consegui conversar com a coordenadora do curso. Então, eu acho que as pessoas deveriam escolher a faculdade dessa maneira. Porque às vezes começa muito cedo, né, Thiago? Muito cedo com uma responsabilidade de, eu tenho que escolher isso porque eu vou trabalhar com isso. A pessoa não está nem preparada, né, para escolher. Eu conheço muitos médicos que às vezes falam, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, talvez teria escolhido outra profissão. Perfeito. Você vê, a gente sai ali, né, dos 17 para os 18, às vezes a pessoa se forma, né? Às vezes não tem muita maturidade para uma escolha, né? Para perpetuar, né, pro resto da sua vida o que ela vai trabalhar, né? Eu fui entrar na faculdade de Ciências Sociais com 22 anos. 22, bacana. E você vê, a gente tem um amigo em comum que hoje é de longe uma das pessoas que mais me inspiram, que eu mais admiro, tem a nossa idade, fatura milhões. Ele estudou veterinário e não se formou, Leonardo. Que legal. Então, assim, é questionável. E ele vai estar aqui, né, em breve. Já pode até falar o nome dele. Você já está até fazendo convite aí, né? O Léo tem que estar aqui com a gente, né? Contar a história dele, pô. Assim como a sua. E eu chamei o Thiago aqui porque o Thiago é um baita de um formador de opinião. Além disso, é um empreendedor, tem conexões, assim, extraordinárias, que foi também o fato de eu ter tido um interesse muito grande de conhecer você. Porque, lembro como se fosse hoje, estava numa conversa, eu falei, nossa, rapaz, às vezes a gente aqui no interior tem poucas oportunidades, né? Queria uns acessos, conhecer pessoas e tal. E uma pessoa que te admira o seu trabalho. Obrigado. Falou assim, rapaz, tem um moço aí que posta uns negócios bacanas, umas conexões legais e tal. E eu queria que você contasse isso pra gente, Thiago. Inclusive, você estava ontem, da data desse podcast que a gente está gravando, com o ministro, ex-ministro... Torquato Jorginho. E o ministro é um gênio, é uma pessoa assim... Fala um pouquinho pra gente. É uma pessoa de uma fala muito sóbria, é uma pessoa com um conhecimento extremamente profundo sobre a sociedade brasileira, sobre a política brasileira. Que bacana. Então a gente tem relacionamentos com a Invest São Paulo, a Invest São Paulo é uma das nossas parceiras de negócio. Não, e aquela foto que você tirou ontem com ele, é aquela foto assim, tipo... de muita proximidade, muita intimidade mesmo, né? Você se ouvindo, papo, né? Olha, pode parecer mentira, mas ali não era negócio. Meu legal. pai chegou... no final da reunião, e aí nós começamos a falar de negócios, mas agora as eleições estão se aproximando, a gente tem o nosso lado político, a gente tem nossos candidatos, a gente faz um trabalho de apoio, nada de campanha, e o ministro se tornou um conselheiro, então eu fui buscar algumas perguntas, alguns conselhos com ele naquela manhã, e ele prontamente atendeu. E assim, o seu Insta é privado, né? Mas como eu sigo, o acesso, tem muita foto sua com o Michel Temer.
Muita. E aí, como que é conversar com ele? Tá frente a frente com o Temer? Eu vejo vocês jantando junto, trocando ideia. Como que é, Tiagão, tá com ele? Isso que a gente não pode postar tudo todas as vezes que se encontra, né? A gente teve com Entendi. ele semana passada. Essa semana nós tivemos com ele no escritório dele. Ó, Gui, Como que é os bastidores aí? Ele dá medo na primeira vez. Como que foi? Como que foi a primeira vez que você tava? É um presidente da República. A primeira vez que você tava com ele, ele já era presidente ou foi antes dele ser presidente? Não, nosso relacionamento com o Temer começou após a presidência. Após a presidência. Durante a presidência dele. Durante a presidência. Isso. Ele foi capa de um dos nossos títulos, que é um título... É um título mais varejo mesmo, que é a América Economia, que nós legal. compramos os direitos da América Economia no Brasil. É um título internacional. Que daqui a pouco a gente vai falar da Winners também. Isso. E o Temer foi capa da nossa edição 43 da América Economia. Aí tem lá vocês num restaurante, vocês dois sozinhos, num jantar. Fazano. É. Como que é? O pessoal fica ali... Esse dia, na verdade, foi um encontro petit comité, como a gente costuma falar, não foi um evento aberto, Legal. onde o Temer fez o lançamento do livro dele, que eu vou pedir desculpa agora que eu não me lembro o nome do livro, inclusive eu vou pegar um autografado para você. Ele fez o lançamento do livro dele para um grupo nosso. Então, nós recebemos ali o Mário Garneiro, recebemos o Leonardo, que estava na mesa comigo, recebemos o Flávio Rocha, da Riachuelo, recebemos o CEO da EMS Medicamentos. Então a gente formou um grupo ali, um grupo mais de pessoas realmente próximas do Temer. O Garneiro que você fala é aquele embaixador do turismo, né, no Brasil? Esse é o filho dele. O filho Álvaro dele. Garneiro. Porque o Álvaro também tá na foto. Eu vi uma foto com vocês. O Álvaro vocês. foi nesse dia também. O pai dele, então... O pai dele é o cara. É mesmo? Eu não sabia. O pai dele é o cara. Você tem carro flex? Flex. Você tem carro flex? Tenho flex. Então você só consegue abastecer álcool no seu carro com essa facilidade que você tem aí de encontrar o etanol graças a ele. Ele foi a pessoa que implementou toda a indústria de cana, de açúcar e de postos de gasolina à base de álcool no país. Que legal. Presidente do Fórum das Américas. É um cara extremamente bem relacionado. E o pessoal brinca bastante, né? Porque o Temer, quando aparece, assim, ele sempre muito sério, aquela postura e tal. E num jantar, num almoço, como que ele é? Ele é sério. Ele é sério? Ele é sério. É uma pessoa formal, O Temer, ele vem do direito, né? O Temer, ele inclusive tem uma que eles chamam no direito, uma doutrina que foi redigida pelo próprio Michel. Que legal. Então, ele é professor emérito da PUC, ele é realmente uma pessoa extremamente reconhecida na área jurídica. Então ele é mais sério. Ele é um pouco mais sério, Mas ele ouve, você sendo mais novo, assim, por exemplo. Ele é muito simpático, uma coisa não muda a outra, entendeu? Ele é uma pessoa acessível, tanto que naquele momento eu troquei de mesa porque eu tinha que tomar um café com o Leonardo. E ele passou por ali, sentou para conversar um pouco e quis autografar o livro para uma criança que estava com a gente na mesa. Que bacana. Ele é um político, né? E eu diria que o que nós estamos vivendo em termos de qualidade de presidência da República, ele foi um dos melhores que a gente teve até hoje. Que legal. Ô, Thiago, e no seu Instagram acho que não cabe mais empresas ali no perfil, né? Cabe. Tem a Uzebike, tem que botar mais. Depois eu quero chegar na Winners, mas eu queria que você falasse um pouquinho também da Uzebike. Tem bastante coisa pra gente conversar hoje aqui. O que é a Uzebike? Cara, a Uzebike, eu te contei um pouco da BPS, que foi a primeira empresa que eu abri, a última a ser... Aí eu me desligar. E eu tava cansado, eu me canso das coisas, eu não tenho vergonha de me cansar e de partir para uma próxima e de virar página. E eu tava muito cansado da agência. Então eu era muito jovem, tava querendo curtir bastante o meu momento, tava na faculdade e queria curtir também aquele momento de faculdade. E convidei 2 amigos, a gente combinou de fazer um mochilão para a Argentina. Eles também eram da área de comunicação, também estavam querendo se demitir. Legal. E aí eu marquei esse mochilão meio que como uma despedida. Eu falei, voltando, eu fecho a agência e vou procurar novos ares, né? E isso foi em 2014, se não me falha a memória. Nessa época, Buenos Aires, não só Argentina, já tinha mais de 800 quilômetros de ciclofaixa. Foi 2014, foi isso mesmo. Mais de 800 quilômetros de ciclofaixa. São Paulo, que é do tamanho da Argentina, desculpa, mas assim, se você pegar ali em termos de população, é bem maior. São Paulo tinha 150, 200 quilômetros de ciclofaixa no máximo. Poxa vida. E nessa eleição, 2014 foi época de eleição, o Fernando Haddad foi eleito em São Paulo, e ele já havia anunciado no programa de governo dele a implementação de pelo menos 400 quilômetros de ciclofaixa na cidade de São Paulo.
E da maneira mais louca possível, eu acredito que a loucura cria coisas criativas, cria coisas realmente boas. Nós olhamos aquilo ali e falamos, pô, tem ciclovia pra caramba aqui, eles vão construir mais ciclovia lá. Como que os caras vão andar de bicicleta por São Paulo, que é uma metrópole gigantesca? Então nós pensamos em criar um Waze para ciclista, né? Literalmente foi uma coisa maluca. Vamos fazer um aplicativo, um Waze com rotas para ciclista. A gente não andava de bicicleta, a gente não programava, a gente não era da área de tecnologia. Que legal. E botamos essa ideia na cabeça, voltamos para o Brasil, criamos o projeto, consegui contratar um mentor na época, que é o Marcelo Sakai, que é uma pessoa que eu sou eternamente grato por tudo que ele fez pela gente, e um programador, e conseguimos construir o MVP, a primeira versão do aplicativo. Com essa primeira versão, a gente foi ao mercado. E em menos de uma semana, a gente tinha captado R$500 mil em investimento anjo. Isso em 2014. 2014. Era muito mais difícil do que hoje em dia. Era mais difícil. Muito. E aí aplicativo era algo muito novo, né? Hoje em dia, eu acho que a concorrência é maior do que a gente enfrentava naquela época. Hoje você tem mais pessoas querendo criar startups e desenvolver... Aplicativo quase não existia, né? Então, desenvolvedores, né? Exatamente, era difícil. Mas naquela época a gente não tinha a base de conteúdo que se tem hoje. Entendi. Então hoje o conteúdo de empreendedorismo, como desenvolver uma startup e tudo mais, tá aí no YouTube. Você tem diversas formas de acessar isso. Na época era um pouco mais escasso, então essa foi a nossa maior dificuldade. Em uma semana nós captamos essa grana e aí foi o nosso boom. Aí nós conseguimos melhorar o aplicativo, fomos incubados durante 2 anos no laboratório de mobilidade da Prefeitura de São Paulo, aonde o Bradesco assistiu um pitch nosso, é um e-mail que eu tenho impresso até hoje no meu escritório. Que legal. Nos convidando para uma reunião, foi o primeiro grande contrato que eu assinei na minha vida, grande mesmo. E fiquei como CEO dessa startup por aproximadamente 4 anos, mais ou menos. E aí depois eu também já estava um pouco saturado dessa posição. E aí vendi uma parte, eu ainda sou sócio da empresa, mas com uma parte pequena e não opero mais. E como que era assim, o fundamento? As bikes eram da Uzi Bike ou Uzi Bike só disponibilizavam as rotas? Não, o nosso aplicativo era um aplicativo de rota segura, plana e rápida. Então, o primeiro passo que a gente deu quando a gente quis criar um aplicativo, porque a gente fez o caminho errado, era uma ideia nossa e não... No primeiro momento, era uma ideia nossa e não uma dor do mercado. A gente não foi para a sociedade para entender o que eles precisavam. Naquela época também o brasileiro não tinha muito cultura de bike, né? Hoje está mais em alta, né? Sim, porque a bicicleta ela tem uma relação direta com a questão de estrutura. Então, se você pintar... Se não tem estrutura... Você vai ter menos bicicleta. Se você tiver mais estrutura, você vai ter mais bicicleta. Ainda hoje o pessoal está fazendo bastante conscientização, né? Os motoristas ainda têm uma falta de respeito com a galera da bike, né? Muito. Tem gente que se assusta quando tá dirigindo. Eu tô no meu carro e tá dirigindo do meu lado, porque eu cumpro 1,5 metro de distância de um ciclista. Entendi, que bacana. Você tem que jogar o carro para a esquerda e colocar em risco o outro carro. Mas hoje não uma você pessoa. anda. Oi? Hoje você pedala. Pedala. Em Florianópolis eu pedalo. Hoje você pedala. Lá o carro fica parado. Não, em Florianópolis você pedala, você surfa também, né? Surfa. Aprendeu lá? Aprendi lá. Aprendeu lá em Florianópolis. De verdade eu aprendi lá, faz 3 anos. E a pescaria? Aprendeu lá também? Pescaria eu tô tentando aprender ainda, né? Esse dia você postou no Stories lá um peixão. Eu falei, rapaz, essa hora postar aquele peixe. Mas que lá não é história de pescador não, né? Não. Aquele peixe você pescou mesmo. Paguei caro. Brincadeira. E tem a Winners também. Depois eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu preciso fazer ela. Tem a Winners também. O que é a Winners? Conta pra gente. Eu sei que é um projetaço seus, né? A Winners, a The Winners é uma revista, é o nosso principal veículo de comunicação, principal veículo de comunicação do nosso grupo, que é um grupo que promove encontros, é um grupo que tem ali uma rede de relacionamento, como você mesmo está falando, com empresariado, com personalidades públicas. E a The Winners, ela cumpre esse papel de comunicar as nossas atividades interessantes como o próprio projeto da Arquitetura A. Então, ele é o nosso veículo oficial de comunicação. Vou te fazer uma pergunta, eu acho que eu já sei a resposta. Quem que é a sua maior inspiração? Olha, de trabalho é meu pai. Essa é a menor então acho que eu estava certo na minha claro teoria. Que de princípios também, mas se eu pudesse destacar, ele de longe é a pessoa que mais me ensinou a trabalhar. E antes de eu te fazer a outra pergunta, qual que é a probabilidade de um dia ele vir aqui no Pod da Ilha contar umas histórias pra gente? Vai só convidar, ele vem com o que legal. Do mundo, com certeza. Uma das coisas que eu admirei bastante no perfil da The Winners é o slogan,
que fala: defendendo o capitalismo com dignidade para todos. Isso é Explica coisa um pouquinho a respeito disso, que isso é muito forte. Eu acho que assim, a gente vive um momento hoje muito delicado com relação à opinião e ideologias. Mas esse slogan que a gente traz é muito mais pensando num capitalismo consciente. Então, o brasileiro também tem um problema com a vitória material, coisa que o americano, por exemplo, entende como um sinônimo de sucesso, você ter ganhado dinheiro, você ter bens materiais. Ele quer mostrar isso, as pessoas admiram isso. Então, esse slogan ele traz um pouco do que a gente acredita mesmo. O poder do empreendedorismo, o poder de desenvolver negócios. Então, a gente está vendo um caso agora, por exemplo, do Musk. O Elon Musk, ele está em questão de 2 anos, ele vai revolucionar a nossa rede de comunicação. Ele vai trazer 5, 6G, vai botar um satélite só para a gente aqui. Então, esse capitalismo poderoso, esse capitalismo construtivo, esse capitalismo que traz conforto, que traz inovação, sabe? É basicamente isso. A gente acredita no poder. Então, eu acho que tem muito a ser melhorado, mas eu acho que tá mais próximo, sim, de todos. Essa capacidade de promover solução através de boas ideias. Você falou um negócio legal aí, que é o que eu estava até comentando esses dias, né? Que a gente fez uma campanha aqui, Thiago, na pandemia, que a gente fez mais de 800 vídeos gratuitos para os empresários. Super legal. Porque a gente pensou, como produtora de vídeo, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas? Parabéns. Vamos dar vídeo de graça para as pessoas. E Parabéns. a gente batia de porta em porta. E aí, a gente encontrou pessoas que faziam pão caseiro, de altíssima qualidade, pessoa que fazia salada de fruta. E o que a gente percebeu? Que o que faltava para essas pessoas era a oportunidade. Porque assim, tinha um bom produto, mas não tinham acesso à oportunidade para divulgar esse produto. Perfeito. O que você acha que falta? Assim, você acha que é a oportunidade que muitas das vezes falta no pequeno empreendedor, nos empreendedores do Brasil? Olha, Gui, eu tava ontem com Jorge Pinheiro Machado. Depois, quem estiver escutando e você mesmo pode dar um Google e pode googar só o sobrenome dele, que você vai pegar a história da família dele a partir do finalzinho do início do século XX, 1910 alguma coisa. Uma família, Pinheiro Machado, uma família extremamente influente no Brasil. O avô dele senador, eles são muito fortes na agricultura. E hoje em dia ele é um grande defensor da causa ambiental. Perfeito. Então ele é muito amigo do Schwarzenegger, do próprio Biden, que está lá nos Estados Unidos hoje em dia, e eles formaram do G20, ele está lá. Ele tem um grupo também que promove soluções. Ele é o grande líder desse consórcio da Amazônia, dos 24 governadores dos 27 estados que a gente tem. E a gente estava batendo esse papo e ele falou para mim, Thiago, olha, preciso conhecer alguns projetos que estejam ligados com a causa ambiental, porque eu tenho 700 milhões de dólares que eu preciso direcionar de legal. fundos internacionais para projetos desse tipo. E ele não acha. Entendi. Então, assim, eu sinto muita falta no Brasil, não de oportunidade, mas de apoio. Então, como você mesmo falou, o brasileiro, ele faz mágica. Ele pega um quartinho de 2x2 e monta uma padaria, como você contou. A gente viu muito isso. Então, muitas vezes falta mais apoio. A gente tem boas, temos o Sebrae, que é uma entidade fantástica. O Sebrae participou desse projeto, capacitou esses empreendedores, porque eles tinham a Fantástico. ferramenta, eles tinham um vídeo, e aí, o que eu faço com esse vídeo? O Sebrae deu uma consultoria de marketing para eles. Então, você vê assim, dinheiro tem, a oportunidade, na minha opinião, tem. Sabe, eu acho que falta mais realmente educação, apoio. Eu não sou... É a base, então, né? É a base, eu sou uma pessoa, eu sou um liberal hoje em dia, então quero menos Estado, menos interferência possível do Estado na minha vida. Mas eu acho que isso é uma coisa que o Estado brasileiro ainda precisa fazer, precisa melhorar o apoio, entendeu? O brasileiro, eu tenho para mim que uma grande virada econômica do Brasil vai surgir a partir do empreendedorismo. Você vê, hoje em dia a gente tem a Cristina Junqueira, uma mulher completamente self-made, de 80 bilhões de reais, entendeu? Tem a Trajano também, né? Que a tá Luísa se Trajano, uma aí. grande amiga nossa. A Luísa, a gente é muito fã dela, uma pessoa de 60 bilhões, no Bacana. mínimo. Então, assim... E hoje virou uma referência, né? Deu voz, ela é fantástica, autoridade, ela é né? fantástica, ela é fantástica. Então, eu Já esteve com muito... ela já então, Thiago? Putz, diversas vezes. Que legal. Diversas vezes. A gente fez um... E todas as vezes aprende coisas novas.
A Luísa é uma monstra. Ela realmente Que legal. e é uma pessoa extremamente humilde. Extremamente humilde. Nós entregamos um prêmio para ela no Caribe há uns 6 anos atrás. E, coitada, ela passou um pouco mal nessa premiação e eu fui acompanhá-la no quarto, até o quarto ali. Ela não estava se sentindo muito bem, estava com a pressão baixa. Imaginei eu que eu ia levá-la na suíte presidencial do hotel ou numa suíte especial. Ela estava numa suíte menor que a minha. Que legal. Então ela é esse tipo de pessoa, preocupada com a causa, sabe? E não com o material em si. Você percebe, eu vi recente uma matéria referente a isso, que o bilionário em si não é mais o dinheiro, né? Que o atrai. São os propósitos, né? Eu acho que a gente tem que seguir essa linha, sabe? Uma vida sem propósito, uma sociedade sem propósito, um projeto sem propósito. Eu achei legal também, Thiago, que quando eu entrei em contato com você, você foi muito por essa linha. Você falou, primeiro eu preciso conhecer o projeto, primeiro eu preciso entender o propósito dele para depois te dar uma resposta referente a isso. Perfeito. Então você está aberto a novos negócios. Sempre. Bons como o teu, né? Desde que tenha Avaliando, propósito. analisando, com propósito. Você é uma pessoa acessível? Cara, eu me sinto acessível. Eu demorei um pouco pra te responder ali, mas respondi. Eu achei né? que você não fosse responder. Não, eu me considero acessível. Eu tento ser muito franco. Então eu digo não. Eu tenho um amigo meu Aprendeu a falar não quando? Oi? Aprendeu a falar não quando? Demorou? Eu aprendi a falar não no meu primeiro emprego. No seu primeiro emprego? Como Então estagiário. aprendeu cedo. Eu aprendi demorei cedo. mais pra falar não. Eu tomei uma grande bronca da minha chefe na época, que ela falou, olha, as pessoas vêm aqui e estão te pedindo pra você fazer tarefas e você tá deixando de fazer o que eu pedi. Não é pra fazer mais. Então quando vier aqui, se você não fala não, eu falo. Então as pessoas iam lá, você tinha que falar não. Aí eu falava, não posso. Se eu tivesse uma coisa prioritária pra fazer, eu falava, agora não posso, tem que fazer aquilo. E antes eu postergava, porque queria ser solícito demais, estava no meu primeiro emprego. Essa semana eu recebi um chamado de um amigo meu, e João, se estiver ouvindo, te peço desculpas, mas eles também têm um projeto cultural fantástico, tem 6 milhões aprovado em leis de incentivo, preciso conversar com ele. Estávamos tentando marcar esse encontro, falei, João, eu vou marcar o encontro com você, mas não vou conseguir além disso. Então pensa bem se você quer conversar, porque eu vou te dar 1 hora, mas se a gente pensar em coisas que eu possa fazer e ajudar, eu não vou conseguir levar para frente, sabe? Eu busco priorizar algumas coisas, E sabe? qual que é o seu critério de análise? Por exemplo, eu lembro que você comentou comigo que muita gente manda muita mensagem. Muita. E aí você faz um filtro, você meio que separa o joio do trigo. Qual que é o seu critério? Olha, Gui, são diversos. Então, assim, eu avaliei teu Instagram, Legal. eu conversei com pessoas da cidade para entender quem era você, se você era mesmo que estava dizendo que era. Fui buscar assistir os teus episódios, fui olhar os números de views, por exemplo, do teu canal, tentar entender um pouco melhor. Analisei todo o material que você me mandou. Eu acho que o próprio valor do projeto, eu não tô a fim de ajudar nesse momento a Taurus. Porque saiu esses dias uma matéria no seu Instagram que vocês conseguiram um aporte de mais de 10 milhões, né? Para uma... Isso, na Incentive. Na Incentive, mais de 10 milhões. Em termos de quantidade de investidores, foi a maior rodada de investimentos no Brasil. Foram 271 investidores. 281 investidores. E aí consolidou a Incentive como a maior startup de leis de incentivo fiscal do país. A gente ouve muito a mídia falando de investidores anjos. O que a mídia fala, de fato, são os maiores? Ou tem pessoas aí que ficam nos bastidores, quietinho, e são grandes investidores? Não, os que você não conhece são os maiores. São os maiores. De longe. Porque aparece muitos nomes sempre repetitivos na mídia, John né? Freitas, você conhece? Não. Ele tem 600 milhões para botar em startup aqui no Brasil. Puxa vida. 600 milhões de reais. O Guga Stocco. Também não. Ele fundou o Banco Original. É um dos Outro sócios do Banco investidor Original. anjo. São profissionaisíssimos. São caras que entraram para esse mundo, ganharam seus milhões e hoje fomentam o ecossistema como um todo. Que bacana. E, Thiago, você falou aqui, pouco antes, que você avaliou todo o material que eu te enviei. Então, antes do não, você faz questão de fazer uma análise prévia, né? Você avalia o conteúdo, então você dá atenção para a pessoa. Na maioria das vezes. A gente não pode, às vezes... Eu me lembro de um amigo, inclusive um bauruense, que há um tempo atrás, há 10 anos atrás, eu não estaria aqui hoje se eu tivesse escutado o conselho dele, tá? Eu te digo claramente. Qual foi o conselho dele? Ele falou, compra Bitcoin. E eu nem olhei, nem ouvi, nem procurei.
E depois disso eu jurei pra mim que eu nunca mais ia, pelo menos, entender um pouquinho do que estavam me oferecendo, sabe? Não feche portas. Jamais. Se tivesse escutado, eu realmente Bitcoin estaria super milionário. valorizou, né? Ah, eu ia comprar um Bitcoin a preço de pizza naquela época. E hoje tá valendo Milhões. milhões. Sei lá, tá valendo 30 mil reais um Bitcoin hoje em E dia. com essa galera toda que você conhece, quem você não conheceu ainda e você tem muito desejo de conhecer? Alguma figura pública, alguém que você admira e inspira, além do seu pai? Boa pergunta aqui. Não quero parecer prepotente, mas é que assim, tô pensando aqui. Você falou um nome aí de uma pessoa que eu admiro demais, o Schwarzenegger. Era o meu... Eu gostaria de conhecer o Schwarzenegger, mas eu acho que mais por ter assistido os filmes dele, né? assim. Do meu tempo, tipo, cara, o Schwarzenegger era um ícone, né? Eu admiro o trabalho dele, como foi governador da Califórnia, ainda assim fazia os filmes dele. E ele tem toda essa pegada aí, anda de bike, né? Tudo. Ele é voltado muito forte na área ambiental. Na área ambiental, muito né? Forte, muito forte. Que legal. Eu fico imaginando, porque quando eu vi o seu Instagram, eu falei, puxa vida, deve ser muito sinistro. Às vezes tá com a galera toda, porque eu sou muito simples, né? Tá com essa galera toda importante. Às vezes dá aquela travada, gelada no coração, né? O Mick Jagger costuma dizer que se você não sentir um frio na barriga quando você for subir no palco, você deixou de ser roqueiro, você não tá fazendo a coisa certa, entendeu? Que Então, legal. assim, esse frio na barriga é muito positivo. Eu acho que a tua simplicidade é mais positiva ainda, então a gente não muda e não deveria mudar quando tá perto de uma pessoa importante, digamos assim, entre aspas, uma personalidade pública. A gente tem que manter essa simplicidade, eu acho que isso é valorizado, sabe? Você tava no Roda Viva esses dias, né? Eu fui convidado pelo presidente da TV Cultura. Mentira, vou falar a verdade. Eu me convidei pra assistir o Caetano na TV Cultura. A gente conhece o presidente da TV Cultura, eu sou muito fã. Tá aí uma coisa, o Caetano Veloso é uma pessoa que eu me sinto muito especial de ter tocado nele, assim, realmente. Eu passei ali, eu fiz um carinho ali pra poder pegar um pouco da energia desse homem. Pra mim bacana. foi uma das coisas mais legais da minha vida. Eu vi o story seu lá, eu não tinha visto que era referente ao Caetano. E como é que foi? Conta pra gente essa experiência. Cara, foi muito legal. Eu já tinha ido nos estúdios da TV Cultura antes. Acho que é sempre muito gostoso você ver ali aquela fábrica de mentiras como um todo. Os bastidores, né? É muito legal. O Caetano continua ótimo, uma fala muito sóbria. Eu acho que ele fez algumas críticas ali que eu tenho comungo da mesma opinião. Então hoje a gente vive numa sociedade, não posso falar isso, não posso falar aquilo, tá tudo muito delicado de ser discutido. Ele abordou um pouco desses pontos. E uma fala fantástica, né? Um cara que conhecia Mário de Andrade, Vinícius de Moraes. Então ele vai contando, você fica ali, uau. Patrimônio histórico, né? Fantástico. Que legal. Ô, Thiago, e o seu pai, a gente acaba também acompanhando, né? A sua grande inspiração. Tudo isso começou por conta dele? Ele foi a sua inspiração desde o início? Falou, não, quero ser igual a ele, quero estar junto com ele, quero acompanhar ele. Porque às vezes os filhos vão para outros caminhos, né, do pai. E pelo que eu vejo, vocês sempre estão juntos, né? Eu me incomodava muito com isso. Eu busquei me afastar o máximo possível dele no meu início de trabalho, sabe? Até o ponto que se tornou inevitável, porque o nosso grupo cresceu muito. Eu conheço todas as nossas edições, então eu inaugurei a revista, a primeira edição com o Dorival Dourado, que foi presidente do SPC, Serasa, depois o Mano Nigri, assim por diante. Então eu realmente tenho uma base muito boa para contribuir com o nosso grupo. Mas eu sempre conflitei muito com isso, sabe? Hoje em dia, nos últimos 5 anos, que a gente aprendeu a lidar melhor com isso. Porque incomoda um pouco você ser filho de alguém, né? Você não quer ser filho de alguém, você quer ser alguém. A sua história, né? Então, a gente não se chama de pai e filho. Se ele estivesse aqui agora, não nos chamaríamos. Eu chamo ele de AT, para não chamar de Agostinho, que fica muito sério. E aí a gente foi aprendendo a lidar com isso, porque durante muito tempo que a gente trabalhou junto, você joga a relação de pai e filho no ralo, né? Você perde isso. E eu e ele gostamos muito de negócio, gostamos muito de falar de trabalho, então a gente já fazia isso. E depois, trabalhando junto, acaba que o momento do futebol deixa de existir, entendeu? Você é um pouco workaholic, então. Não sou, cara. Seu pai é? Não é mais, graças a Deus. Mas já não foi é bastante. mais, já. Eu me lembro de uma entrevista que ele estava dando, e essa entrevista, a resposta dele realmente resume o meu pai.
Foi para uma TV argentina na época, um evento que a gente estava fazendo em Buenos Aires. E a repórter perguntou para ele: Agostinho, o que você faz quando você não está trabalhando? Ele falou: eu fico pensando alguma coisa que eu posso inventar para trabalhar. E esse é meu pai, entendeu? Só que ele tá cansado, já tem a construção, não vou dizer cansado, mas chegou o momento dele descansar, sabe? Escolher os frutos, né? Exatamente. Que plantou ao longo da carreira. Ô, Thiago, e Florianópolis, né? Você está agora em Floripa. Por que você escolheu lá? Como é que foi? Eu já ia uma vez por ano há mais ou menos 3 anos que eu comecei a surfar. Eu tirava um mês e ia para Florianópolis. Por que Florianópolis? As ondas lá são melhores? É um dos melhores picos de surf do Brasil, em termos de qualidade, de diversidade de onda. Então você tem Joaquina, você tem Praia Mole, você tem Matadeiro, você tem uma quantidade gigantesca de praias lá. Eu não tenho a base empírica para falar isso, mas eu acredito que seja o espaço onde o surf está mais fomentado e mais estruturado. Óbvio que não foi pensando em estruturação do surf, foi pensando em onda, pensando em um lugar que eu já gostava bastante, já tinha visitado antes. Bauru, ou Florianópolis, tem uma quantidade de bauruense gigantesca. Que então bacana. Eu tenho amigos, eu tenho pelo menos uns 5, 6 amigos de infância que moram em Floripa. E seus negócios em São Paulo, estando lá, consegue fazer numa tranquilidade? Melhor do que morando em São Paulo. Hoje tudo via remota, né? Como Cara, que foi essa transição também? Tá sendo, né? Tá sendo, tá maravilhosa. Eu estico, eu tenho um apartamento aqui, se eu precisar usar. Então, comecei vindo uma vez por mês para passar uma semana. Dessa vez vou ficar 2, e se precisar ficava 3, e depois volto. E a gente começa a operar um pouco do que foi produzido aqui. Te disse, vim para ficar 2 semanas. E sem falsa modéstia, cheguei na segunda... Tinha batido tudo o que eu tinha que fazer na terça-feira, entendeu? Poderia ter voltado já. Então, São Paulo, para mim, é muito difícil você querer desenvolver alguma coisa e não estar minimamente presente na maior metrópole do país, uma das maiores, se não me fala a memória, a segunda, terceira maior do mundo, entendeu? Que bacana. Ô, Thiago, e a gente já está quase chegando aqui no fim do nosso episódio. E do fundo do seu coração, queria que você falasse aí um conselho para a galera que está começando agora a empreender, alguns livros que você recomenda, que te inspiraram, filmes, ideias e caminhos para essas pessoas seguirem. Cara, conselho é muito fácil. Acho que as pessoas devem ouvir isso e a maioria deve responder pergunta difícil. Para mim é muito fácil. Muito, muito fácil. Não desista. Não desista. Não desista. Vão te dizer que não é legal, vão te dizer que o caminho não é esse. Segue o teu coração. Se você acha que é isso, segue o teu coração, não desista. Isso, durante muito tempo, foi o que me guiou. E acho que um ditado que eu gosto muito, não sei nem se seria um ditado, mas um pensamento, até um mantra na minha vida, é que não importa se você cai 100 vezes, importa quantas você levanta. Então você pode cair 300, mas se você levantar 301, você está no caminho certo. Então meu maior conselho é muito difícil empreender. O Brasil é um dos países com a maior carga tributária que existe. O Brasil é um dos poucos países, eu arrisco dizer que é o único país do mundo que tem um tribunal de trabalho. Isso não existe em outros lugares. Então, assim, você para contratar uma pessoa, se você tiver 10 mil reais, você vai contratar uma pessoa de 3. Porque você vai pagar mais 6, mais 3, 4 mil de encargos. E provavelmente vai ser processado depois por essa pessoa. As chances, então, assim, é muito arriscado empreender no país. Então eu acho que as pessoas não podem desistir de seguir o que o coração diz, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. E isso, eu diria que foi o que me colocou nessa mesa hoje em dia, sabe? Eu me lembro claramente de uma pesquisa que nós fomos fazer na inauguração da ciclovia na Avenida Paulista. O aplicativo não existia. Fomos eu mais 4 amigos que eu paguei cerveja para eles irem ajudar, com prancheta na mão, conversar com ciclistas. E nesse dia... E eu espero que essa pessoa esteja ouvindo, não tenho mais relacionamento com ele, mas sou até capaz de mandar esse podcast só para ele ouvir. Ele falou para mim, não vai dar certo o Z-Bike. E essa pessoa claramente. Falou 4 anos atrás isso. Mais, né? Foi em Foi 2014 que 2014. a gente começou, essa pessoa mordeu a língua e deve estar tentando morder o ombro dela até hoje, entendeu? Porque o aplicativo deu certo. E isso, quando eu ouvi isso dele, eu falei, agora eu quero que dê certo. Que bacana. Então, assim, eu acho muito importante não desistir. Você me pediu para falar um pouco de pessoas e conteúdos. Para mim, o melhor livro, e um livro relativamente antigo, se não me falha a memória, é um livro de 2011,
é o Startup Enxuta, do Eric Rice. Quem não leu, tem que ler, é obrigatório. Eu admiro muito o Thales Gomes, que é o fundador da Easy Taxi. Ele também construiu hoje a maior plataforma de educação para empreendedores e empresários, melhor do que qualquer curso na GV e na Insper, que é o G4. Então eu recomendo que as pessoas busquem os conteúdos do Thales. Ele também tem um livro que é o Nada Easy. É um livro muito didático, é um livro muito gostoso de ler, uma leitura muito corrida e que traz bons conceitos. Fora isso, eu gosto muito do Taleb, que escreveu O Antifrágil. Para mim, de longe, está entre os 10 melhores livros que eu já li na minha vida. E eu acho importante as pessoas entenderem esse conceito de antifragilidade para não se derrubar, para não desistir, para saber se fortalecer no caos, como o próprio Taleb fala. Eu acho que esses seriam os principais conteúdos assim que eu gosto. Show de bola, Tiagão. E espero que volte mais vezes. Vou voltar. Espero que você tenha gostado. O nosso jargão aqui é mais ou menos assim, ó. Quem você levaria para uma ilha deserta para poder ouvir algumas histórias dela? Então o Thiago está hoje aqui no nosso Pod da Ilha. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei aqui rodando o QR Code da revista, dos aplicativos do Thiago. E aí, se vocês... eu acredito muito nessa questão de seguir o coração. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um episódio do Pod da Ilha. Nos vemos no próximo. Até mais. Obrigado, Gui.